Eu sou Juca Kfouri e vou conversar hoje com o professor Lino Castellani Filho. Quem é Lino Castellani Filho? Lino Castellani Filho, por Lino Castellani Filho, uma pessoa que desde garoto teve vontade de assumir um papel de protagonista nas coisas que fosse viver. Nunca se satisfez com o papel de coadjuvante. E com os seus limites, que são muitos, buscou, ao longo de sua vida, assumir um pouco desse sentido protagônico. Alguém que curte a vida porque busca seguir à risca os ensinamentos do seu avô. Da vida o que se leva é a vida que se levou. E mais do que isso, não se esqueça, trate de preencher seus anos de vida e nunca sua vida de anos. Busco fazer isso. Lino, que coisa curiosa, porque na hora que eu estava, a primeira pergunta padrão do programa, na hora que eu estava formulando a pergunta, me ocorreu perguntar pela primeira vez para alguém que vem aqui e que tenha filho ou júnior no nome, perguntar, tá legal, então esse é o Lino Castellani Filho. Quem é o Lino Castellani pai? E aí você me vem com o avô. Então, primeiro eu quero saber do pai, e depois eu quero saber que esse avô já me interessou muito, porque são duas frases ótimas. O pai é um senhor que certamente estará nos vendo. Claro, né? Babando. Isso. Uhum. E que me ensinou muito no que diz respeito à austeridade, à ética. Foi fiscal de renda no estado de São Paulo e não ficou rico. Tá. Então acho que não precisa dizer mais nada. É que nem o pai do Sócrates. Pois é. Uhum. E é uma pessoa que está aí com seus 86 anos, com alguns problemas de saúde, mas não querendo abrir mão da vida. Ótimo. Né? E o meu avô é um português de Viana do Castelo, norte de Portugal, que foi chofer de táxi em São Paulo por 50 e poucos anos e capotou o carrinho dele no viaduto do Chá quando era de madeira. E era o responsável pelo ponto de táxi da Praça da República. Eu estudava no Caetano de Campos, ele me colocou lá porque ele tinha uma freguesa que tinha uma certa influência. Naquela época, estudar em escola pública... Caetano de Campos era a melhor escola de São Paulo. E aí eu saía da escola, ia para o ponto, ele me punha na frente, fazia uma lotação Jardim Europa. E nós íamos para casa almoçar. Seu Faustino já faleceu, mas é uma referência forte na minha vida e ao lado do meu pai, da minha mãe, marcaram muito a minha trajetória. Muito legal. Estamos falando de Caetano de Campos, que é anos 50. Anos 50, justamente. Claro. Eu estudei lá 2 anos, depois o 3º, 4º ano do grupo escolar, eu já fiz em Atibaia, onde eu cresci, passei minha infância e juventude. Também curti bastante aquele campo lá. Deixa eu dizer mais um pouco do Lino. O Lino é, assim, uma espécie, ele não vai gostar que eu diga isso, mas é a verdade, uma espécie de guru de toda uma geração de professores de educação física e esporte no país. Ele foi, não sei se já apareceu aí, secretário do Ministério, da primeira gestão do Ministério do Esporte do governo Lula, secretário de Desenvolvimento do Esporte do Ministério do Esporte. Já lançou, entre outros, este livro que é um clássico da educação física no Brasil, cujo título é exatamente este, Educação Física no Brasil, a história que não se conta, que é um livro da editora Papyrus e, mais recentemente, Gestão Pública e Política de Lazer, a formação de agentes sociais, que ele organizou pela editora Autores Associados lá de Campinas. É professor da Unicamp, pós-doutor, é tudo, essas coisas, todos os títulos que alguém possa ter nessa área. E foi o orientador, quem assistiu à entrevista aqui do presidente do Colégio Brasileiro da Ciência do Esporte, o professor Fernando Mascarenhas, quem orientou a tese dele foi o Lino. Falamos muito do Lino naquela entrevista e me ocorreu por que até hoje eu não tinha trazido o Lino aqui para conversar. O que o Lino tem de essencial? Além de todas as formulações que faz e de um desempenho vida afora, de uma biografia absolutamente honrada nessa trilha. É absolutamente crítico e
por ser absolutamente crítico, nunca surfou em nenhuma onda, nem quando pôde surfar na onda. E são essas as pessoas que eu acho que fazem o país ficar melhor. Então, Lino, eu queria, exatamente antes de qualquer coisa mais específica, queria que você contasse um pouco, né, para quem está nos vendo, como é que você imagina o esporte no Brasil? Quer dizer, sonhar um pouco, o devaneio. Pois é um devaneio, porque, Juca, eu não sei se por ingenuidade ou por acreditar que tinha chegado o momento, pensei que pela primeira vez na minha vida eu poderia estar ao lado de quem definisse o caminho a ser seguido no desenvolver de uma política para esse nosso país. E não precisei de muito tempo no Ministério do Esporte para perceber que eu também lá teria que fazer um papel de contra-hegemonia, né? Também lá não prevalecia aquilo que durante muito tempo toda uma geração, todo um grupo, evidentemente nunca sozinho, se propôs a construir e apontar. Um esporte que, como diz nosso amigo Manuel Sérgio, seja um espaço de desenvolvimento humano, que sirva para nos fazer mais humanos, mais gente, né? Um esporte que lide com valores, que traduz um pouco mais dessa humanidade. Veja, nós temos conhecimento, nós temos instrumental teórico, produção teórica que permite isso. A nossa área acadêmica, configurada há mais de 20 anos, deu conta disso. Não só aqui no Brasil, como em outros países. Mas a vontade política ainda não se fez presente. E eu pensei que, naquele momento, teria essa oportunidade. Mas o partido ao qual eu sou vinculado resolveu terceirizar o esporte. E eu não vejo problemas em entregar a coordenação de uma política a um partido aliado, desde que essa entrega se faça a partir de uma conversa programática. Está aqui um programa, vamos seguir. Mas não foi assim que aconteceu. Entregou e não definiu diretrizes, né? E ajudou a fazer com que o partido que assumiu o Ministério do Esporte ficasse refém do campo conservador da educação do esporte, da educação física brasileira. Refém dos comitês olímpicos, refém das confederações, do sistema federado, e de uma lógica que há mais de 20 e poucos anos, né, a gente vem tentando alterar, tentando dar outros contornos. Fato concreto, que o campo esportivo, e você sabe disso tanto quanto eu, é um campo conservador, né? E não demos conta até o presente momento de fazer com que as condições objetivas para se alterar a hegemonia desse campo conservador na definição das políticas, né, pudesse acontecer. Mas continuamos na luta. Lino, deixa eu explorar um pouco essa questão, que essa é uma coisa com a qual eu me debato com alguma frequência, e principalmente nas palestras e nos debates dos quais a gente participa, vira e mexe surge. Eu, durante muito tempo também, eu falava muito isso e usava exatamente esse termo, né? Não há nada mais conservadora do que a estrutura esportiva brasileira. Talvez a última instituição, a última área que a gente consiga mexer no Brasil será exatamente no esporte, de tão conservadora que ela é. De uns tempos para cá, eu tenho dito que ela não é conservadora, porque conservadores, até a humanidade deve até ao pensamento conservador alguns avanços, por contraditório que pareça. Eu diria, não é melhor a gente usar o termo, ela é profundamente reacionária, mais do que conservadora, ela é profundamente reacionária, avessa a qualquer tipo de mudança e corrupta, quer dizer, uma coisa casada com a outra. Bem, as palavras que você usou aquelas são aquelas que eu não quis usar por receio de saber até onde utilizar. Mas você está coberto de razão, é mais do que conservadores, são retrógrados, são reacionários. E sim, por conta desse reacionarismo e desse caráter retrógrado, um espaço muito favorável a práticas corruptas. Não resta a menor dúvida, como toda a nossa sociedade, todo o nosso campo político, todos nós estamos impregnados de uma lógica, de uma cultura corrupta, é verdade, desde o trocadinho que você dá para o guarda na estrada não te multar até lá na frente. Isso, nesse campo em particular,
ele se apresenta de uma maneira muito mais reforçada, muito mais fortemente considerada, né? E isso dificulta porque, veja, digamos que os setores mais avançados, mais progressistas, eles têm outras bandeiras, outras lutas a lutar, outras coisas a enfrentar, e o esporte fica no segundo, terceiro plano. Você tem razão. E nós, na esquerda, temos culpa nisso, e, digamos, me permita, nos colocarmos no campo da esquerda. Sem dúvida. Porque, durante muito tempo, a esquerda teve o esporte, o futebol em particular, como algo especificamente dotado de uma essência serenante. Eu vou te interromper exatamente para poder continuar deste ponto a conversa no próximo bloco. Até já. Estou conversando com o professor Lino Castellani Filho, um idealista. Aqueles que preferem desqualificar dirão mais um Quixote que o Juca traz ao programa dele. 2 Quixotes conversando. E eu aí sempre gosto de lembrar da frase do Ariano Suassuna. Ele me chamou de Quixote achando que estava me ofendendo. Ora, não, é um elogio. Continua. Pois é, eu acho que nós somos idealistas, mas daqueles que sabem da necessidade da intervenção na realidade para dar conta, né, das mudanças que todos nós desejamos ver acontecer. E que não necessariamente só a vontade é suficiente para que isso aconteça. E é exatamente sobre isso que nós vimos falando. Nós temos um cenário esportivo, né, onde a presença do campo conservador ainda é majoritária. Embora a correlação de força já tenha se alterado bastante, de 20 e poucos anos para trás. Aliás, Juca, você nem lembra. Nós nos vimos pela primeira vez, sentamos numa mesa, numa calçada e tomamos uma cervejinha juntos. Em Muzambinho? Muzambinho, 1984, Juca. Eu lembro. Então nós não estamos nessa estrada desde ontem, não. Faz um tempinho. Você ainda não era o Juca que é hoje, mas já estava nesse caminho. E eu também estava dando meus primeiros passos no nosso campo. E já naquela época nós defendíamos isso que estamos defendendo hoje. Você citou o Suassuna, eu cito James Baldwin, que deixou gravado no túmulo do Martin Luther King. Nem tudo que se enfrenta é passível de ser modificado, mas nada se modifica até que nós enfrentemos. Claro. Né? E é isso que nós fazemos, né? Com os pés no chão e buscando ser coerentes com essa vida, com essa trajetória e com esses valores. E é o que vimos fazendo na universidade e por aí afora. Então, a sua militância, ela é fundamentalmente, sempre foi na universidade, embora você tenha tido, não só no Ministério do Esporte, mas como também aqui em São Paulo, né, na prefeitura da Luiza Urundina, um papel, digamos, mais de executivo. E gestor. De gestor, né? Que lições você tira dessas experiências até para a sua prática teórica? Correto. Ora, tem tudo a ver com aquilo que eu disse no início, provocado por sua pergunta. Se eu quero ter um papel protagônico, dentro dos meus limites, é óbvio, sem arrogâncias, né? Eu não posso ficar de costas para a realidade. E o mundo acadêmico é muito condenado porque, às vezes, dá a impressão de que vive num mundo de fantasia, né? E essa minha aproximação com a prática concreta da gestão pública, da administração pública, é quem me traz elementos da realidade para fazer com que a minha teorização seja a teorização de uma prática, né? E uma teorização de uma prática que eu não quero meramente reproduzir, mas quero transformar. Então, para mim, tem sido fundamental esse diálogo, essa interlocução,
E isso me ajudou a escolher a área de concentração, as linhas de pesquisa em políticas públicas, de esporte, educação, lazer, como campo de estudo, de orientação acadêmica e de intervenção, seja como gestor, ou seja assessorando gestores, prestando consultorias a administrações públicas principalmente, embora também tenha um lugarzinho para o campo privado. Lino, eu não quero te deixar em nenhuma saia justa, até porque não é esse o interesse e o objetivo desse programa. Mas é mais ou menos inevitável. Como é que você, dentro do Partido dos Trabalhadores, leva esta crítica? E como é que, nesses setores mais sensíveis do PT, a sua militância e a sua crítica é recebida? Porque eu faço ideia que seja um pouco assim, porque como boa parte das coisas que você diz e das críticas que você faz são irrespondíveis do ponto de vista dos progressistas, eu imagino que você deva receber assim resposta, Lino, mas não deu, é de fato uma pena, escorreu pelos dedos, quem sabe adiante a gente retome. É um pouco por aí, porque... É verdade, Juca, porque veja, a minha relação com o partido é antiga, eu me filiei em 88, mas eu não me considero um homem de partido no sentido de viver organicamente o partido. Eu não faço disputas partidárias internas, não tenho cargo, nunca tive cargo no partido. O partido para mim não é um lugar onde eu consigo emprego, nunca precisei disso. Eu chego no partido já com a intenção de ajudá-lo a pensar uma política de esporte e lazer, porque já percebia que mais dia, menos dia, aquele partido teria a responsabilidade de governar, né? Confesso que chegou mais cedo do que eu esperava. Não pensava que agora nós estaríamos no governo. Mas mesmo assim, então, veja, eu me aproximo já em torno das questões afetas à educação, ao esporte e lazer. E esses espaços no partido não são muito valorizados. Espaço de formulação de políticas, de teorização, de reflexão, tem muito pouca presença no cotidiano da política, que é um cotidiano, né, como diz aí outros filósofos, quer dizer, a política é a guerra, é a continuação da guerra por outros meios. Isso. Né? Eu costumo ver a política mais como a arte de construção de consensos, construção de possibilidades de avanço. E às vezes eu encontro, por exemplo, dentro do partido, alguém que olha o teórico, o acadêmico, lá vem o teórico. Às vezes eu estou na universidade e eu ouço, lá vem o militante. Quer dizer, é sempre uma situação incômoda, né? Eu, nesses 20 e poucos anos, 30 anos, lido com isso, né? Mas o PT também não é um bloco monolítico, né? Ele também tem distintas facetas. Eu encontro aqueles que não dão a menor bola, até porque, Juca, e você sabe disso, para se falar de economia, você chama o estudioso e o que eu preciso falar, alguém da saúde é a mesma coisa, mas falar de esporte, pô, eu joguei, fui centroavante de São Bernardo, pô, então, né? Você não gosta de jogador dizer que não pode jogar 3 vezes por semana. Eu jogava na várzea, meio-dia, às 3 da tarde, às 5, tendo tudo. E aí, se os nossos deputados, senadores, vereadores tivessem a mínima preocupação de ler 10% do que o próprio partido deles já construiu de diretrizes, princípios ligados à política esportiva e de lazer, ficariam com vergonha das besteiras que falam por aí. Tamanho senso comum que orienta a visão de mundo que eles explicitam como políticos e políticos de um partido extremamente progressista. Então, se eles são progressistas nos campos específicos deles, quando abrem a boca para falar de esporte, são conservadores no sentido de senso comum, de repetir mais do mesmo, de uma modernização conservadora, um avanço, né? E dentro do PT foi isso o tempo todo. O que aconteceu no Ministério do Esporte foi um exemplo muito forte disso, né? Não tivemos o acompanhamento partidário. O PT não tinha tempo para pensar o esporte, né? Deixa os meninos quietos, deixa esse espaço para aquele outro partido poder fazer, pelo menos uma coisinha tão pequena, com um orçamento tão pequeno, alguma coisa tinha que ser dado, fica lá com eles isso. E aí nós estamos assistindo aí rios de dinheiro para Jogos Pan-Americanos, para Olimpíadas, só que vai se gastar para...
Gente, eu não tenho bola de cristal, mas a Olimpíada não vem para cá. Claro que não vem para cá. E o que estamos gastando nisso? Quisera eu ter tido 20% de recursos para fazer os projetos que a gente elaborou e poder implementar, né, do dinheiro que está sendo destinado a esses jogos todos. Né? Mas há um desrespeito a esse mundo acadêmico, esse mundo da construção teórica. Desrespeito vivido agora. Recentemente, ontem, acabou a SBPC em Campinas, na Unicamp. Nós tínhamos programado para ontem, quinta-feira, Juca, né? Nós estamos aqui gravando na sexta, uma fala do ministro, uma conferência do ministro do Esporte na SBPC, a convite da SBPC e do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. O espaço